E o minicurso que nós vamos apresentar agora, encerrando a nossa jornada de neuropsicologia da UF Campus, é intitulado Neuromarketing, o que você precisa saber para alavancar o seu Instagram, que vai ser ministrado pela nossa professora e coordenadora do projeto, doutora Cecília Oliveira, e pela Luana, que é discente do 4º período de psicologia da UF. E ela também tem um perfil no Instagram que ela divide um pouco sobre a rotina de estudante de psicologia, fala sobre questões de ansiedade, e o arroba dela é study.luanapeterson. Então, quem quiser acompanhar também. E eu vou agora deixar também o arroba do Instagram dela no chat. E qualquer dúvida, gente, podem comentar no chat, também perguntas. E vamos começar nosso mini curso. Oi, gente, tudo bom? Obrigada, Gabi, pela apresentação. Vou só colocar o slide. Aí vocês me informem aí se tá tudo certinho, porque eu não tô conseguindo ver. Deixa eu ver aqui. Eu falo, né? Obrigada, professora. Tá dando pra ver direitinho? Sim. Peraí. Show. Tá dando pra ver? Uhum. Então, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre neuromarketing, que é uma coisa que está tão presente no nosso dia a dia e a gente quase não percebe, né? E a gente vai ensinar vocês hoje não só a perceber o neuromarketing, mas também utilizar um pouco. Antes de tudo, eu queria perguntar para vocês, vou falar um pouquinho também dos temas que vão ser trabalhados, né? Experiência sensorial e o público, a emoção, estratégias para criar necessidade no público, a lógica de consumo, para quem eu falo, mudanças estratégicas e, de bônus, falar um pouquinho sobre o storytelling. E antes de qualquer coisa, eu queria perguntar para vocês uma seguinte pergunta. Você já comprou alguma coisa por impulso? Responde aí no chat, por favor. E, gente, eu acho que, assim como eu, todo mundo já comprou alguma coisa por impulso, né? Eu acho que quem nunca comprou algo por impulso que atire a primeira pedra. Sempre rola, né? Quando você está no computador, vê uma propaganda assim, você já entra e já compra aquele produto. E pensando nisso, eu queria trazer aqui um relato pessoal, né? Vou contar uma história, né? A minha experiência comprando por impulso o produto Bumbum Cream. Bumbum Cream, para quem não sabe, eu até trouxe, né, o meu fruto do impulso que eu comprei. É um produto que muitas influencers falavam, né, na internet, e eu nunca dava muita ideia, porque a influencer, ela recebe, né, para poder falar do produto. Então não é uma coisa que, se ela recebe o produto pode ser ruim. Eu pensava dessa forma. Até que um dia, né, uma menina, ela falou o seguinte, gente, olha, não tô recebendo nada, mas eu comprei o produto e eu super indico para vocês. Aí pronto, aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu falei, gente, eu preciso desse produto. E um detalhe é que eu tinha comprado um outro tipo de produto, mas que tinha absolutamente as mesmas funções desse que eu comprei de novo, né? Então, aí eu fiquei, gente, mas eu preciso testar isso aqui também, né? Preciso testar. E aí foi gerada essa necessidade de testar o produto, né? Então eu falei, gente, vou no site. Quando eu entrei no site, nossa, que tentação. Entrei lá, tava lá, promoção, né? Por algumas horas. Aí seu coração já fica, gente, algumas horas, preciso, necessito. E aí eu descobri, né, o ápice para minha ação foi que eu descobri que tinha cupom de desconto mais frete grátis. Aí eu falei, pronto, é agora que eu vou comprar esse produto, né? Por quê? Porque gerou em mim, né, tudo isso associado gerou em mim essa necessidade de ter, né, o produto, de poder provar. E por que eu estou trazendo isso? Porque uma das premissas do neuromarketing é gerar, né, criar essa necessidade no público, né? Foi gerado em mim essa necessidade de testar esse produto. Por mais que eu já tivesse um produto semelhante, eu precisava testá-lo. Então, essa é uma das principais premissas do marketing que eu queria trazer. E aí você pode se perguntar, né, e como fazer isso? E agora eu vou passar a palavrinha para a professora Cecília, que ela vai explicar um pouco para vocês. Pessoal, boa noite. E como fazer isso, né? O primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que o ser humano é um público, né, essencialmente sensorial, né? O tempo todo nós estamos imersos em sensações. E o brasileiro, né, a cultura brasileira
ela tem uma característica sensorial muito marcante, que é a característica do tato, né? Brasileiro é muito de beijo na boca, brasileiro é muito de abraço, brasileiro é muito de contato. E como que eu vou fazer para transmitir isso numa rede social? Quando a gente pensa em sensações, em experiências da nossa vida, algum dia que a gente está muito ruim, muito mal, a gente pensa logo numa comfort food, né? A gente pensa, para algumas pessoas vai ser chocolate, para outras pessoas vai ser uma boa massa, para outras uma Coca-Cola. Por quê? Porque essa sensação de comer uma comfort food libera neurotransmissores relacionados ao prazer. Ou quando a gente pensa em alguma viagem inesquecível, de repente foi a coberta muito deliciosa daquela cama que você dormiu, um chuveiro muito gostoso com aquela água quentinha, ou mesmo as companhias com aquela sensação sensorial, aquela sensação, né, de abraço, de contato, de bem-estar. E aí, a pesquisa de mercado, ela vem justamente para tentar entender o que esse consumidor quer de aspectos sensoriais. Pode passar, Lu. Então, como ocorre essa tomada de decisão? Peraí, deixa eu voltar aqui. Pode voltar. Quando a gente pensa, pessoal, em tomada de decisão, a gente tem que levar em consideração que a gente tem uma decisão a curto prazo e uma decisão a longo prazo. A nossa decisão a longo prazo envolve o sistema cortical, ou seja, considerações racionais em relação àquela compra. Porém, o nosso sistema límbico, que é basicamente o sistema especializado nas emoções, ele está responsável pelas decisões a curto prazo. Logo, as nossas decisões de compra, primeiramente, são baseadas nos aspectos emocionais. E aí a gente pensa que pessoas impulsivas seriam muito mais propensas a comprar um produto num primeiro contato, né? Então, o produto lá que a Lu mostrou, no primeiro contato, a primeira vez que viu a propaganda, pronto, já foi lá e comprou o produto guiado pela emoção. E aí depois vem a razão, né? A hora que chega a conta lá, mas será que eu precisava mesmo desse produto? Depois, a hora que a compra já está feita. Pode passar, Lu. E aí, gente, quando a gente pensa especificamente na rede social do Instagram, e a gente tem que lembrar que a pandemia, ela revolucionou, né, as redes sociais em várias áreas, inclusive a área da psicologia, eu tenho que pensar que eu passo a ser a minha própria unidade de divulgação. Então, como que eu vou passar impressões sensoriais através no meu perfil? Que tipo de imagem eu estou passando? Que tipo de tom de voz eu tenho? Que tipo de conversa? Que grau de intimidade, entre aspas, né, eu tenho com o meu público? E aí, logo, o consumidor, né, o consumidor do Instagram vai verificar se você seria o perfil para ele seguir ou não. Então, gente, aqueles perfis que tem só foto ou só no Stories, tá? Que é uma parte muito dinâmica, estão perdendo ótimas oportunidades de neuromarketing. Pode passar? Pode. Pode passar, Lu. Então, a gente vai trazer agora como funciona essa lógica por trás do consumo. E aí, gente, só para deixar bem claro, igual aconteceu com a Lu, quanto menos eu percebo que tem uma ação de neuromarketing, de marketing atrás, né, por trás daquilo, mais eu me sinto induzida a comprar. Então, não é à toa que as influências digitais mostram altíssimo grau de intimidade com a gente, né? Amigas de infância, e aí
se uma pessoa me liga, olha, eu sou aqui do Banco X e estou te oferecendo um cartão de crédito, aí você fala, não, moço, não quero, tá, e desliga o telefone. Mas se a minha amiga de infância, influência digital, fala, gente, então, fui fazer uma viagem tal, estava sem dinheiro, e olha que eu encontrei aqui na minha bolsa um cartão, e usei e salvou a minha viagem, porque eu tinha perdido o meu dinheiro. Então, para você não correr esse tipo de risco, amiga, adquire esse cartão. Pronto. Eu vou lá no mesmo momento, guiado pelo meu sistema límbico, e adquiro aquele cartão que a minha amiga de infância, influência digital, me recomendou. Obviamente, não é possível a gente generalizar, mas a gente tem padrões de consumo. Os consumos mudaram e mudarão muito no pós-pandemia, né? Então, indústria da maquiagem, né? Que tipo de mudança eu tenho? As pessoas pararam de passar batom? Coloca aqui nos comentários. Você usou menos batom na pandemia, né? Mas, ao mesmo tempo, as meninas Clara e Gabi falaram, então, cuidado. Começaram a usar a mais, tiraram o batom e começaram a usar alguma outra coisa. E já tem vários estudos, historiadores, mostrando que épocas pós-pandemia, as pessoas, por exemplo, têm tendência de usar a roupa mais colorida. Coloca aqui no chat também, nos comentários, se você está usando mais roupa colorida quando você sai de casa. Pode passar? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre para quem eu falo. Lembrar, pessoal, que cada público tem um processo de decisão diferente, mas basicamente a gente gasta de 3 a 5 segundos para tomar uma decisão. Então, quando eu for fazer um Reels, um post, uns stories, eu tenho que pensar que aqueles 3 segundos iniciais, de 3 a 5 segundos iniciais, são decisivos. Se assista os seus Reels, seus stories, seus posts, se os 3, 5 segundos iniciais não estiverem incríveis, vai e reformula. E agora eu queria saber, né, se você sabe o significado da frase, né, marcar touca. Responde aí no chat, por favor. Aí você me dá o feedback, tá, professora? Por favor. E agora, eu queria saber se vocês sabem o significado da palavra causeiro. Eu imagino, né, que muitas pessoas saibam o significado da palavra causeiro, mas poucas conhecem o que representa a palavra marcar touca. Para quem não sabe, marcar touca representa perder uma oportunidade. E causeiro representa uma pessoa mentirosa. E qual foi o objetivo de eu trazer essas duas frases? Marcar touca é um termo utilizado na década de 1950. Então, se você perguntar para o seu avô, provavelmente ele vai saber te falar o que significa isso. Só que se você chegar para ele, avô, nossa, você é muito causeiro, ele vai ficar, o que, menino? O que você está falando, né? Ele não vai saber te falar o que significa, não vai saber o que representa essa palavra. E eu trago isso justamente para você entender que não se pode usar uma linguagem diferente do público que você quer atingir, né? O que eu quero falar com isso é que é importante fazer uma adaptação na linguagem para o público que se fala. Principalmente você, né, que quer começar aquele Instagram de psicologia na área, quer captar clientes. Se você começa um Instagram falando com muitos termos científicos, termos técnicos, como que você vai captar o cliente, né? Como que você vai fazer com que as pessoas entendam o que você quer passar, né? O que você precisa fazer é adaptar essa linguagem, porque senão um post, né, uma coisa que você poderia postar, que seria totalmente necessária às vezes por essa pessoa, acaba se tornando totalmente desproveitoso, porque a pessoa não está entendendo o que você quer falar, né? E aí eu trouxe alguns exemplos, né? Eu trouxe 3 Instagrams para poder explicar cada tipo de linguagem, né, que eles usam. O primeiro eu trouxe, né, Psi do Futuro, que é um Instagram para psicólogos formados, né? Ele tem como objetivo fazer com que os psicólogos alavanquem a carreira no mundo digital. Então, esse é o objetivo desse Instagram. E o que eu queria passar com ele, né? É para psicólogos formados. Então, se esse perfil quisesse utilizar termos técnicos, ele poderia? Sim, porque é um Instagram voltado para
para pessoas que já têm esse tipo de formação. E agora eu trouxe um outro exemplo, né? Que é para estudantes da Neuropsi, que é o nosso Instagram de neuropsicologia.uf, né? Eu fazendo marketing. Enfim, gente, o que eu quero passar com ele, né? É um Instagram voltado para estudantes. Qual a faixa etária de estudantes, né? Entre 19 a 29, 30 anos. Então, a linguagem tem que ser uma linguagem mais dinâmica, uma linguagem mais despojada. Você vê que se você entrar no perfil, vai ter um meme, né? Vai ter falando sobre filmes, vai ter acontecimentos do cotidiano. E por quê? Porque precisa ter uma linguagem jovial, precisa ter essa adaptação, porque o público jovem gosta de se divertir, né? Então precisa ter essa pegada mais engraçada. E eu trouxe o último perfil, que é sobre a masculinidade tóxica, do João Gomes Psi, que é um perfil, gente, totalmente voltado para o público leigo, né? Ele, nesse mundo que a gente vive, né, a gente fala muito sobre instabilidade, né? Sobre essa falta de... Como é que eu posso explicar? De uma coisa assim, dinâmica nas relações, né? E tudo mudou, né? A dinâmica de relação mudou bastante. E ele traz muito sobre como que tá o relacionamento amoroso nesse mundo tão incerto. E o que eu queria passar com ele? O público-alvo dele são as pessoas leigas, são as pessoas que não têm acesso à psicologia. E esse Instagram, diferente do que é para psicólogos formados, ele precisa ter uma linguagem totalmente clara. Ele não pode encher de termos técnicos. Por quê? Porque senão a pessoa não vai entender. E eu acho a dinâmica do perfil do João muito boa, porque ele traz relatos de caso, né, que as pessoas mandam para ele, bem casos de família mesmo, que despertam curiosidade. Ele traz dessa forma, ele traz muitos bordões utilizados e traz palavras que se usam muito no nosso contexto, que desperta muita curiosidade de quem vai ler. E aí, eu trouxe aqui uma frase, né, que eu estava pensando enquanto eu estava estudando, que nós hoje vivemos em uma corrida do marketing, né, em que ganha quem tem conteúdo de qualidade e principalmente criatividade e estratégia para saber apresentá-lo, né? Por que vivemos uma corrida? Porque hoje a gente está migrando para o mundo digital e principalmente com a pandemia isso foi intensificado, né? Você vê que muita gente alavancou, né, com as mídias sociais. E nós, da psicologia ou de qualquer outra área, não seria diferente. Conteúdo de qualidade. Por quê? Porque, gente, pelo amor de Deus, né, já passou a fase de ingerir, né, consumir qualquer coisa nas redes sociais. E por que eu trouxe criatividade e estratégia? E não só criatividade ou não só estratégia. Vou dar um exemplo claro aqui. Às vezes você pode ter muita estratégia. Você pode postar às 6 horas da noite, o horário de pico, pode encher o seu perfil de Instagram, de story todo dia, mas o seu conteúdo não tem criatividade nenhuma, né? A pessoa vai entrar no seu perfil, vai ver aquele monte, né, aquela massa de post, mas não tem criatividade, não desperta uma curiosidade e ela não vai ficar interessada. E por que a criatividade precisa da estratégia? Porque às vezes você pode sim, né, ser muito criativo, né, fazer textos, nossa, bem pensados, bem bolados, só que às vezes você não tem estratégia. Você vai lá e me faz um texto, um post super bem bolado e me posta 3 da manhã. Aí eu te pergunto, quem está online no Instagram 3 da manhã? Existem pessoas? Existem, mas é normal? Não é normal, né? Então, gente, a criatividade e a estratégia, elas precisam atuar de maneira conjunta. Vamos lá? E eu trouxe aqui um exemplo de um post estratégico, né, que eu postei no meu perfil, foi ontem até, para poder mostrar para vocês como que funciona essa ideia, mais ou menos, que eu quero passar. O post é transtorno mental. Como Hollywood contribui para a conservação do preconceito? Eu quero que vocês entendam que a ideia geral do post era falar sobre o preconceito contra pessoas que têm transtorno mental, né? Mas eu poderia colocar isso? Poderia, mas seria um título interessante? Não sei, eu acho que não. Não me despertaria interesse só preconceitos contra os transtornos mentais. Então eu resolvi incrementar. Como Hollywood contribui para a conservação do preconceito? Porque a pessoa vai se indagar. Não, mas espera aí, contribui? Eu quero saber mais sobre. O nome disso, gente, se chama título funil, né? E vocês veem que eu coloquei uma foto do Coringa, né? E eu não expliquei o porquê que o Coringa estava fazendo aí, o que gera muito mais curiosidade. E aí, a primeira coisa, post carrossel, né? Que a pessoa vai ficar indagada a passar para o lado. Só que, gente, só post carrossel não adianta. Você precisa despertar essa curiosidade. Porque eu, por exemplo, quando post é carrossel, mas a primeira frase não me desperta interesse, eu volto normal para o meu feed, né? Eu volto a ver outras coisas. Então, como
você vai gerar esse interesse, né? Eu falo que o post estratégico é uma brincadeira, né? Você vai brincar com a linguagem, você vai brincar com as setas. E aqui o exemplo, né? Primeiro de tudo, eu esclareci qual é a relação. Eu matei a primeira curiosidade. Qual é a relação com Hollywood? Né? Expliquei direitinho. E aí eu falei, depois de tudo eu falei, só que existe um problema. Vocês veem que eu coloquei em vermelho porque vermelho e amarelo são cores utilizadas no marketing para chamar a atenção do público. Você vê que todo post de promoção ou é vermelho ou é amarelo, né? Cores quentes. E aí eu coloquei em vermelho. Só que existe um problema e já botei a setinha, né? Fiz a brincadeira da setinha para a pessoa arrastar para o lado. Expliquei o porquê. E aí, expliquei bonitinho e falei aqui como exemplo a seguir. Só que o exemplo, ele não tá na imagem. A pessoa quer saber o exemplo. E aí eu já joguei, fiz uma brincadeira com a seta para a pessoa poder arrastar pro lado. E é no terceiro ponto que eu falo sobre o filme Coringa, né? E aqui eu acho que como já alcançou todos os três, a pessoa pode querer parar. Não, já descobri o porquê do filme Coringa, agora eu vou parar. Mas o que eu fiz para ela não fazer isso? Voltei com o vermelho de novo, indagando. Mas você sabe por quê? Por que a violência não é justificada pelo transtorno? E aí, no final, que eu fui fazer a síntese, né? Fazer o resumo de tudo. Falando sobre que as pesquisas realizadas no EUA falam que as pessoas com transtorno são vítimas de psicofobia, né? Que é um tema muito sério, que é pouco trabalhado também. Então, esse é um exemplo. Esse post eu fiz enquanto eu estudava, né? Foi um post totalmente voltado para a estratégia. E eu queria trazer para vocês poderem entender de maneira clara. E eu queria falar agora também que a gente está numa nova era, né? Como a Cecília disse, a pessoa decide de 3 a 5 segundos se vai continuar no seu perfil. E com o Reels, né? Isso também é muito utilizado. E o nome disso é memória icônica. A pessoa decide se vai continuar ou não no seu perfil nos 3 primeiros 5 segundos. Né? Às vezes você está lá no Instagram, acessando, vendo vídeos, e aí você vê um vídeo muito engraçado. Você fala, cara, poxa, eu ri demais. Preciso ver o perfil desse cara, eu preciso acessar o conteúdo desse cara. E aí quando você entra, você vê que o perfil não tem nada. O que você fala? Não tem nada, vou voltar a rir aqui no Reels. Mas quando a pessoa tem muito conteúdo engraçado, você começa a ver um, aí você começa a rir, você começa a ver outro, e aí você fala, não, vou seguir porque essa pessoa é engraçada. Então, o que eu queria falar? A pessoa decidiu que iria continuar no perfil, né, depois que viu que você tinha vários conteúdos engraçados. E os outros não seguiram porque, às vezes, você não tinha nada. E como fazer essa pessoa decidir continuar no seu perfil nos primeiros 3 a 5 segundos? Com mudanças estratégicas, né? Você precisa mudar o seu perfil, pensar estrategicamente. E aí eu trouxe outro exemplo do meu perfil, né? Uma parte eu tinha começado no início, né, do estudo, e a segunda eu tinha utilizado agora, né, depois de estudar e tudo mais. Fiz total mudança de estratégia pensando nisso. E aí vocês veem que o nome era Psicaloure. Aqui vocês podem notar que está bem poluído visualmente. E imagens de bonequinhas, né? Porque na época eu achava muito interessante botar bonequinhos no meu perfil e eu falei, vou colocar porque é isso que eu quero. E agora vocês veem que mudei para o meu nome. Qual foi o objetivo disso? Eu quero que as pessoas me conheçam, saibam, né, que eu sou Luana Petersen. E Psicaloure não falava o meu nome, né? Psicaloure, quem é Psicaloure? Não. Então mudei objetivando isso, colocar Luana Petersen para que meu nome ficasse conhecido. E aí botei psicologia aqui, eu mantive, por quê? Porque quando a pessoa vai me procurar e digita psicologia, vai aparecer o meu perfil porque está escrito no meu nome. E agora aqui vocês veem que isso aqui é interessante, porque isso aqui foi uma total jogada de marketing que várias pessoas utilizam. Vocês veem que eu tirei aquele negócio de formando e coloquei, faço você entender a psicologia de maneira descomplicada. Isso foi pensado totalmente pelo lado emocional do indivíduo, né? Como a premissa do neuromarketing é criar necessidade, eu queria fazer com que as pessoas tivessem, né, essa necessidade de seguir o meu perfil para entender a psicologia de maneira descomplicada. Então, quando você quer gerar essa necessidade, você colocar essas palavras como faço você, te ajudo a, te ensino a, você gera esse tipo de necessidade no público. Tirei o que estava escrito aqui, né? Te dei uma limpa, tirei link, tirei tudo. E aí, outra coisa que eu queria falar é que a minha promessa, né, é trazer a psicologia descomplicada, de maneira descomplicada. Então, o meu perfil, ele tem que cumprir o que ele promete. Se a pessoa entrar no meu perfil e ver um monte de texto do DSM, ela não vai entender nada, ela não vai me seguir, porque eu não estou cumprindo a minha promessa, né, caloteira. Mas
Quando ela entra no meu perfil e vê que eu trago um tema dinâmico, né, com leveza, mas que com a mesma qualidade do que um conteúdo normal, ela vai querer seguir. E vocês veem que eu tirei aqui as bonequinhas e coloquei frases, né? Coloquei os textos normais. Por quê? Porque as bonequinhas me deixavam com um ar de infantilidade. Eu poderia falar sobre ansiedade. Com as bonequinhas, eu poderia. Mas vocês percebem que esse perfil aqui tem muito mais autoridade do que esse? Então, exatamente, esse foi o objetivo, né? Vocês podem ver aqui também que está a palavra-chave, né? Já anotem aí para não ficar vagando depois. É isso, gente. Então, fique por dentro do nosso Instagram, Neuropsicologia UF. Se vocês que tiverem alguma dúvida também, vocês podem falar no meu Instagram, né? Depois vocês me perguntam que eu passo. Lúcia esqueceu de falar pra gente se o produto é bom. Que o produto você comprou por Impulso foi bom. Eu não provei ainda, mas todo mundo fala que é bom. Não é público, mas é bom. Pra todo mundo que tem curiosidade, vou dar um feedback no meu perfil depois. Eu vou começar a testar ele. E quem amou essa aula de marketing, de neuromarketing da Lu, marca ela lá também nos stories, viu? Né, Lu? Gente, então vamos fazer. Vai, Gabi, fala pra gente. Muito obrigada, professora Cecília. Muito obrigada, Luana. Foi uma excelente aula de neuromarketing. Eu tenho certeza que todo mundo ficou com um caderninho aqui. Eu estou aqui com minhas anotações para aplicar, né, no perfil. E aqui nós temos algumas perguntas, né? Eu vou ler, o pessoal interagiu bastante. E a primeira pergunta foi a da Virgínia Gabriela. Ela perguntou como unir conteúdos profissionais com o pessoal. Sinto maior aderência das pessoas a perfis mais humanizados. Então, gente, eu posso falar assim. Gente, então, eu acho que para você unir o seu perfil pessoal com o profissional, você tem que ter também uma noção, né? Esses dias eu estava lendo um story, né, de uma psicóloga que eu sigo, e eu vi que a psicóloga, ela dividiu o perfil, né, fazia esse perfil humanizado, só que ela era polidense, né? E a psicóloga, a pergunta da pessoa leiga foi, gente, psicóloga, você teria algum problema se a psicóloga do seu marido fosse polidense e postasse isso cotidianamente? E a resposta da psicóloga, né, foi, teria, né, e a da mulher também, ela já estava criando um problema. Não tem problema você ter essa humanização, desde que você tenha consciência do que você está postando, né. Se o seu perfil é um perfil voltado para psicologia, você não vai postar uma foto de biquíni, né, por quê? Porque não é esse o seu objetivo, né, não é esse o seu... Mas se você quer um perfil já para influenciar pessoas, não vejo problema, né? A gente vê que tem muitas pessoas que fazem isso. Só que depende do seu nicho. Você tem que pensar bastante no seu nicho e ver se vai alcançar a proposta que você quer trazer. Só colocando um ponto, o que eu achei maravilhoso que você falou, mas a grande estratégia, gente, de neuromarketing é mostrar não mostrando, né? Então eu passo uma falsa impressão de melhores amigos, não mostrando tanto assim da minha vida, né, Lu? Não tem um pouco isso? Você vê grandes perfis ali da psicologia, eles mostram, mas não mostram. E continuando com as perguntas, né, a Caroline também perguntou um pouco ainda nesse sentido da pergunta da Virgínia, né, sobre misturar o público. E nós tivemos também uma pergunta sobre estratégias de marketing associadas à psicologia são o futuro da divulgação do trabalho psi? Com certeza. Com certeza. Eu falo que quem não utiliza Instagram nos dias de hoje já está ultrapassado, né? Porque, gente, o futuro é o mundo digital. A gente vê que com a pandemia isso agiu de uma maneira exponencial. Então, eu trato até isso com meu pai, né? Que meu pai, ele é uma pessoa de roça, assim, e ele tem alergia à tecnologia. Eu falo, pai, ou você se adapta ao futuro, ou você vai ficar para trás, né? Então, não tem jeito. Ou você se adapta, ou você vai ficar para trás. Não tem jeito. Isso, e só pontuando, pessoal, que assim, façam com ética, né? Façam com verdade, façam baseada, né, em evidências, façam com, né, pensando em referências bacanas e entendendo o poder da influência de vocês. Então, sempre lembrar desse pontinho aí. E seu pai não tá querendo se aderir a esse mundo digital, o meu pai tá com quase 80 anos, ele se acha o máximo porque tem um WhatsApp. Você acha mega moderno porque tem WhatsApp. O Instagram ele nem sabe que existe.
E o João, ele também perguntou sobre como a psicologia das cores ela pode influenciar na conquista do público. Gente, total, influencia bastante. Vocês veem que eu utilizei aí, por exemplo, no slide, eu utilizei o amarelo, porque era a cor que desperta a atenção e eu não queria que vocês perdessem o foco do que eu estava falando, então eu utilizei o amarelo com esse objetivo. Se eu colocasse uma cor mais tranquila, vocês poderiam ficar divagando, né? Com sono, vontade de dormir, por isso que eu trouxe cores intensas, né? Então as cores, elas têm total influência, sim, na sua postura, né, nas redes sociais. E eu botei o bege justamente pelo bege trazer mais essa postura de autoridade, essas coisas assim, né? Se eu botasse um rosa, talvez vocês não me levassem tão a sério, e não era isso que eu queria. Quem que foi que perguntou? Tive o nome? João. Lembrar dessa questão da ativação cerebral. Cores, tendendo para amarelo, vermelho, laranja, mais ativação cerebral, né? Não é à toa que McDonald's, Habib's e Bob's, por exemplo, são vermelho, amarelo, cores que causam mais ativação cerebral. Talvez a gente não conseguiria imaginar um McDonald's e um Habib's com rosa bebê e azul bebê, né? Por quê? Porque são cores que vão tender mais para desativação, mais relaxamento cerebral, né? Mas aí, se eu quero colocar lá no meu quarto, de repente, para causar mais uma impressão, mais uma sensação de relaxamento, aí eu pinto as paredes de rosa bebê. Mas eu não penso num McDonald's rosa bebê. E a Virgínia Gabriela também colocou outra pergunta sobre como falar de saúde mental, criando essa proximidade sem sair de um lugar de suposto saber, né? Eu acho que é trazendo experiência pessoal. Vou dar um exemplo próprio, quando eu trouxe a ansiedade, eu falei com termos, né? Falei primeiro a minha experiência com a ansiedade, eu criei esse vínculo com o público, né? Depois eu também trouxe alguns textos, né, de artigos. E também, gente, eu trouxe uma coisa que acontecia comigo, né? Uma coisa bem pessoal, né? Que me dava bolhas, né? No dedo, quando eu fico muito ansiosa. Então eu já criei esse vínculo, porque no meu privado, né, no chat, todo mundo me mandou, caraca, eu não sabia que a ansiedade causava isso, porque eu tenho, e eu não sabia porque, eu já tomei muito remédio, mas não resolve. E agora você me mostrou que era porque da ansiedade, eu vou buscar um psicólogo. Então é você contar a sua experiência pessoal, só que quando você conta a experiência pessoal, não quer dizer que você tenha que perder a autoridade no assunto. Por isso que você precisa estudar. Você não pode falar uma coisa, fontes da sua cabeça, né? Fontes my mind. Não, você tem que pegar e estudar sobre o tema para trazer propriedade no assunto, sempre. Todo o perfil do Instagram que é voltado para psicologia, você, como a professora Cecília disse, você precisa ter ética. Você está lidando com a mente das pessoas. Você não pode falar qualquer tipo de coisa, porque são pessoas leigas, né? Eu estava vendo, inclusive, um caso de psicólogos que indicaram uma coisa, eu acho que era uma terapia, alguma coisa assim, né, que é óleos essenciais, e existem estudos que comprovam que óleos essenciais, né, geraram em outros indivíduos morte, gente, e psicólogos estavam indicando isso. E o que acontece? Você vai e indica isso, né, com total falta de ética para uma pessoa, né, sem acesso a artigos científicos, indica, olha, isso aqui é bom para você. E essa pessoa fala, olha, o meu psicólogo passou isso aqui para mim, lembra? Que a gente falou do boca a boca, né, da experiência um do outro, e essa pessoa pega essa ideia do psicólogo e passa para outro. Só que o psicólogo não passou nada para o outro, né? Então vai no boca a boca e acaba que gera uma coisa, um alarme, né, gente? Então precisa ter muita ética, né? Precisa ter propriedade, precisa estudar muito quando vocês forem trazer, por mais que seja experiência pessoal. E para finalizar, a pergunta da Amanda Fialho, ela perguntou qual é a melhor estratégia para mudar a identidade visual do perfil? Reiniciar do zero ou reiniciar com a ID nova e seguir sem apagar as postagens anteriores? Então, no meu perfil, se vocês forem correr para baixo, vocês veem que eu não apaguei nada, eu mantive. Só que eu acho que depende. Se você pegou um perfil que não tem engajamento nenhum, né, só porque é de seguidores, eu acho uma boa você começar de novo. Porque hoje o Instagram está com uma dinâmica que, se seus seguidores não engajam, você não vai ter alcance, né? Então, se o seu perfil não tem esse tipo de engajamento do público que já te segue, eu recomendaria você criar um novo. Mas, se você já tem, né, esse engajamento, né, se as pessoas já gostam de te acompanhar, eu não vejo por que continuar. No meu perfil, eu continuei normal, mantive as posts, por mais que eu tivesse feito as seguintes alterações. É isso? É isso, muito obrigada, Luana e Cecília, pelos esclarecimentos também. Muito obrigada também a todo mundo que acompanhou nossa jornada até aqui, né? Nós vamos encerrar hoje. Claro, professora, claro. Gente, primeiro eu ia falar que quem é da nossa equipe, que quiser entrar aqui, entra aqui, todo mundo, tá? Gabi, Isa, Fernanda, entrem, apareçam. Eu queria agradecer muito, muito, muito a presença de cada um de vocês. Falar que inicialmente a gente tinha pensado essa jornada mandando mensagens e convites
para pessoas muito famosas das redes sociais e da área da psicologia, e alguns falaram que não podiam, e alguns sequer nos responderam, e aí essa equipe maravilhosa decidiu bancar e fazer uma jornada com a gente mesmo. Então, eu não tenho palavras para agradecer, não vou falar o nome de cada um, porque uma senhora de 40 anos tem uma perda de memória aí, eu fico com receio de esquecer o nome de alguém, mas eu sou pura gratidão a essa equipe que trabalhou muito, muito, muito durante as férias, porque agora que a gente está começando o semestre, e fico muito, muito emocionada de saber o impacto que a neuropsicologia está tendo. Como eu disse ontem, eu comecei neuropsicologia, a estudar neuropsicologia antes da neuropsicologia ser uma especialidade aqui no Brasil. Somos as primeiras neuropsicólogas que teve no Brasil, e quando comecei podia contar com as mãos, né? Quantos neuropsicólogos já tinham, e fico muitíssimo emocionada de saber a proporção que tem tomado. Então, eu agradeço assim de coração todos da equipe, que foram incríveis, maravilhosos, toparam organizar, toparam apresentar e fizeram apresentações assim, maravilhosas. Minha gratidão mesmo. E a Lu falou que veio com uma roupa bege, não sei o que, para gerar autoridade. Eu vim com uma roupa colorida porque sou muito feliz. E aí eu queria transmitir essa felicidade dessa maneira. Muito obrigada. Acho que é isso, né, gente? Declaramos encerrado, então, a primeira jornada de neuropsicologia. Ano que vem tem mais? Ano que vem tem mais. Continue nos seguindo no @neuropsicologia.uf. Lá não tem publi. Eu vi que o Anderson falou que quase hoje tudo é publi. Lá não tem publi nenhum. Tudo que a gente indica é indicação total. Sigam as meninas que têm Instagram profissional. Fala aí, Lu, o seu. O meu é stud.lunapetersen. Fala, Gabi, o seu. O meu é @GabiSouzaPsi. E o Yuri? Já esqueceu, né? Yuri Studies. Lu fala muito de saúde mental, maravilhoso. Gabi tá falando muito de estimulação cognitiva, neuropsicologia, e tá com vários infoprodutos aí de estimulação para criança, para adolescente, para idoso. E Yuri é magnífico, porque tem aula comigo, aí cita lá nos stories, eu acho o máximo assistir, e tenho certeza que vai voar aí nesse Instagram. A Maria Gabriela ainda não tem Instagram profissional, né, amor? E acho que os outros também não têm. Então, gente, beijo do fundo do meu coração. Muito, muito obrigada. Beijo, gente.